Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Caleb São Martins, bem-vindo ao meu canal. Eu sou instrutor de envelopamento e envelopador e a minha missão aqui é ajudar pessoas a envelopar do zero até o avançado. E na aula de hoje a gente está com uma peça muito especial. Quero mostrar para vocês um pouco sobre esse quadriciclo e conversar um pouco com vocês sobre como fazer a leitura dessas peças. A gente não vai aplicar diretamente, mas eu vou dar dicas importantíssimas para vocês e eu vou explicar um pouco da história desse quadriciclo. Então cola comigo, a aula de hoje tá sensacional. Vamos embora! E vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouco da história desse quadriciclo. Esse quadriciclo foi feito por nós aqui na nossa loja há aproximadamente um mês, tá? Então ele voltou agora para nossa loja para revisão dos 30 dias e a gente está aqui com ele em perfeito estado, sem nenhum problema, tudo tranquilo, cliente cumprindo todas as diretrizes, né, para manter um bom envelopamento, para manter a garantia dele também. Então eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre isso, sobre como cuidar do envelopamento, quais são os nossos termos de garantia para compartilhar com vocês como funciona, né, um pouco, e como fazer uma leitura de uma peça, de um quadriciclo como esse, né? Porque a gente, por exemplo, no nosso curso, no nosso treinamento, nós não temos nada específico para moto, para quadriciclo, é tudo voltado para carros. E hoje eu quero te ensinar um pouco como fazer uma leitura ideal de uma peça como essa, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, né, galera? Um veículo como esse, para ser envelopado, ele precisa ser desmontado, tá? Não tem como a gente trabalhar numa peça como essa aqui, imagina, com todos os estribos, com tudo no lugar. É impossível fazer um bom acabamento, um bom envelopamento sem fazer a remoção dessas peças, tá? Então, preciso lembrar para vocês que isso tudo foi removido, as peças foram feitas fora do lugar. No caso, foram feitas no lugar, para ter a base, né, dela, mas com todas as peças, os acidentes que a gente chama, né, que são as peças extras fora do lugar. Então, vamos lá. Todas essas partes pretas, né, partes plásticas, estavam soltas, estavam fora do lugar, todos os estribos estavam fora, essas duas tampas laterais a gente removeu, fez numa bancada. Enfim, o que eu quero compartilhar com vocês que eu entendo como fundamental? Quando a gente olha uma peça como essa, automaticamente, quando eu imagino alguém adesivando isso, eu já vejo o bendito soprador na mão do boneco, né? Porque o cara já tá ali, aplicou, já vem com soprador, eu vejo soprador e luvinha, é a primeira coisa que eu vejo. Então o cara tá lá com o soprador, com a luva, baixando esse material. O que acontece? Aqui estamos falando de um material da Altac, né? Um material de cola soft, uma cola suave, uma cola mais fraca, né? Em teoria, entenda-se fraca não como ruim, tá, galera? A gente tem níveis de cola, né? E a cola soft, ela é uma cola que tem menos taque inicial, poder de fixação, por exemplo, como uma cola hard em comparação do 651, por exemplo, o 651 da Oracal, que é um material de comunicação visual de alto taque, uma cola definitiva, não é uma cola automotiva, enfim. Então, assim, ó, o que acontece? O que a gente precisa entender sobre isso? Características, né? Cada material tem sua característica, tem o seu tipo de cola e o seu tipo de fabricação. Para quem não assistiu ainda, a gente tem aulas aqui no nosso canal sobre como é fabricado o material, quais são os tipos de fabricação e tudo mais. Isso é muito importante para uma boa aplicação. Então, quando a gente escolhe o material para a superfície que a gente vai fazer a aplicação, a gente precisa entender sobre fabricação do material, sobre o tipo de cola, para entender qual vai ser o tipo de técnica que a gente vai usar na hora da aplicação. Então, vem comigo, vamos lá. Esse material aqui, a gente não está falando de lata, né? Como normalmente a gente fala no carro, sempre com uma descontaminação, limpeza de uma lata. A gente está falando aqui de um plástico que é injetado, né? O plástico do quadriciclo mesmo das motos. Então o processo de descontaminação e limpeza é o mesmo, Caleb? É exatamente o mesmo, tá? 5 processos: água e sabão, clay bar, vinagre de maçã, cleaner e álcool isopropílico. Sempre os 5 passos de descontaminação e limpeza. O plástico também tem poros igual a pintura, também tem contaminação superficial e lá nos poros. Então o processo de descontaminação e limpeza é o mesmo, sim, tá? Vamos lá. Como fazer a aplicação de uma peça como essa
imaginando que eu tenho aqui uma base, eu tenho uma peça que sobe, eu tenho outra peça que sobe, ou seja, eu tenho rebaixes aqui negativos, positivos, ela sobe, subiu aqui, já está descendo para o lado, já vem aqui, tem mais um ângulo, ela já desce, corre para um lado, corre para o outro. Quer dizer, não é uma peça simples, né? É uma peça extremamente complexa, tá? E tem como base plástico também, PVC, igual o nosso material que está aplicado em cima. Então ele vai expandir e retrair junto com o material, diferente da lata, que a lata quando esquenta, o que ela faz? Ela expande e o PVC retrai, né? Então ela acaba fazendo esse trabalho invertido, né? Aqui a gente está falando de expansão e retração juntos, porque a farinha, quer dizer, o ingrediente principal de fabricação é o mesmo. Então vamos lá, o que acontece? Normalmente a gente vai começar por uma base, né? O que a galera faz? Começa por uma base reta e pensa assim, não, eu vou fazer tudo isso aqui e no momento que eu terminar essa peça aqui, eu tenho só isso aqui para fazer. E é o principal erro. Por quê? Porque a gente vai pelo que é mais fácil primeiro, para depois enfrentar as dificuldades. E aí o material não vai aguentar. O material não aguenta esse tipo de trabalho. A gente precisa trabalhar com tensões. Então vamos imaginar assim, a galera me pergunta, Caleb, se eu entrar na arte de envelopar, né, como vocês bem sabem, a gente tem aqui o nosso conteúdo que é free, né, que é grátis, gratuito para vocês, aqui no YouTube, a gente tem lá as dicas gratuitas também no Instagram, mas a gente também tem a nossa plataforma privada, né, que é a arte de envelopar. E o que acontece? Dentro da arte de envelopar, a gente fala somente sobre envelopamento automotivo. E a galera me pergunta, mas se eu entrar no curso, eu vou ter uma base sobre como fazer moto? Cara, vem comigo. O que é essa peça aqui? Dá uma olhada para mim. O que é essa peça se eu não ler ela de forma quadrada? Se eu colocar aqui, ó, Gil, coloca para nós aqui bem de cima, por gentileza, assim, ó, de cima para baixo essa visão aqui para a galera enxergar essa leitura assim. Se eu enxergar essa peça assim, o que eu tenho aqui, ó? Um para-choque, galera. Eu tenho um para-choque do carro, olha só, a parte traseira do carro, olha aqui, a entradinha do porta-malas, tá? E aqui, ó, a lateral que vai dar para a lateral do carro, onde aqui já vai virar roda. Olha só. Então assim, ó, a gente precisa aprender a fazer a leitura da peça e enxergar tudo isso um pouco fora da caixa. Porque o que a gente enxerga? Eu estou enxergando uma peça complexa demais, mas ela não é tão complexa, desde que eu saiba fazer essa leitura. Aqui o que eu tenho? Um para-choque. Isso aqui não é fácil de fazer, não é por onde a galera iria começar, então eu não vou me preocupar com isso aqui, eu vou me preocupar com o para-choque. Como é que eu faço um para-choque? Eu vou tensionar do centro do para-choque para a lateral, correto? No momento que eu fizer essa tensão aqui, ó, usando as linhas de luz do veículo, e aqui a gente consegue ver claramente, ó como tem uma linha, como já muda de cor, ó. Aqui a gente tem uma cor mais clara no verde, a partir dessa linha para baixo já tem uma cor mais escura. Normal, por terem linhas de luz, vincos, né? Detalhes, olha só, a gente olhando aqui, ó, aqui tem uma outra linha de luz para baixo, aqui, ó, o verde já fica mais escuro, tá fazendo a sombra daqui, mas tem uma diferença de tom nesse verde que para cá já fica igual. E na verdade a gente vai ver é o mesmo material, mas tem alterações de cor, ó. Em cada curva, em cada vinco, ele tem alteração de cor por serem linhas de luz. Então o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou tensionar esse material do centro para cá, exatamente nas linhas de luz desse material. Automaticamente esse material, pum, vai abraçar aqui. Quando esse material abraçar, eu tenho a principal parte, a parte mais difícil do paralama do quadriciclo pronta. Então eu tenho essa parte pronta, eu tenho essa parte pronta, e aí eu vou tensionar para frente, usando linha de luz de novo, e eu tenho essa parte pronta. Então eu fico com toda essa lateral aqui, que é a parte mais complexa dele, pronta. O que eu vou fazer? Relaxar esse material e trabalhar na parte plana. Fácil. Faço a parte plana e aí sim, aí vem um problema, porque a gente tem essa segunda peça aqui. E aí como eu posso trabalhar com ela? Eu posso trabalhar com ela encostando o material, relaxando, alimentando e fazendo essa segunda peça, ou de uma maneira muito simples. Coloca uma knifeless aqui, faz uma segunda peça nessa segunda pecinha lateral. O que tu quer? Tu quer comprovar e provar para alguém que tu é o cara?
Ou tu quer que esse quadriciclo aqui não volte mais e não tenha mais problema, que tenha durabilidade na aplicação? O que eu quero é que tenha durabilidade. Eu não preciso provar para ninguém que eu sei, que eu posso, que eu não posso, que eu faço, que eu aconteço. O que eu preciso é ganhar grana com o meu trabalho e não ter retrabalho, né? É o principal, o que a gente quer. Eu quero fazer esse trabalho uma vez só e quando o cliente voltar, ele volte com o próximo quadriciclo ou volte como esse aqui para uma revisão, para que ele não perca a garantia dele. Simples, né? Então tá aqui numa simples leitura, a gente já consegue entender que um paralama que tinha uma cara do capeta, né? Isso aqui é terrível, eu nunca vou conseguir fazer, se transformou num para-choque, num mini para-choque, porque isso aqui é um mini para-choque, né, galera? Pelo amor de Deus, é um mini para-choque, um teto, uma parte plana, reta e uma segunda peça lateral. Tá morto o paralama. Tá? Então assim, ó, leitura, a gente precisa fazer a leitura. Envelopamento não é difícil. Quando a gente fala que o envelopamento é técnico, é por quê? Porque ele é leitura. Leitura. Eu vivo falando para você sobre leitura. Não existe peça difícil, não existe peça complexa. Existe leitura, né? A gente precisa entender que tudo que a gente vai fazer é leitura, é sensibilidade, é entender, olha, onde que eu vou cortar? Cara, a peça está falando, o material ele fala contigo, a peça fala contigo e a gente precisa entender a fazer essa leitura, tá? Então aqui acabei de mostrar para vocês no paralama dianteiro como fazer e quão simples se torna quando a gente muda a nossa forma de pensar. Então aqui eu tenho uma peça, mas na verdade eu tenho três peças. Eu tenho uma peça lateral, eu tenho uma peça central e eu tenho uma segunda peça lateral que pode ser feita inclusive em duas peças, tá? Então já mostrei para vocês como fazer a leitura dessa primeira peça, paralama dianteiro. Ou seja, paralama do lado direito ou esquerdo vai dar no mesmo, correto? Vamos lá, vamos para essa segunda peça aqui, que em teoria parece ser uma peça mais fácil, né? Mais simples, é uma peça mais plana, tem alguns rebaixes e tal. E aonde que a gente vai encontrar, quando a gente encontrar aqui problemas nessa peça? Os problemas todos vão estar aqui, né? Nesses dois cantos, que a galera esquenta também e joga o material para lá. E automaticamente o que esse material faz? Ó, estufa e volta para cá. Então eu tenho aqui, ó, claramente linhas de luz, tá? Vocês estão enxergando as linhas de luz aí? Fica bem claro na imagem. Ó, linhas de luz, tudo são linhas de luz, tá? Ó, olha aqui como tem linhas de luz. Eu vou me aproveitar dessas linhas de luz, então aconselho vocês a começar por aqui, material relaxado. Ó, posso pegar de uma esquina, ó, daqui para cá, já tensiona esse material. Daqui para cá, tensiona esse material. Aí vem até aqui, tensionado. Daqui para cá, tensiona esse material. Daqui para cá, tensiona esse material. Daqui para cá, tensiona o material. E olha só como o material vai se esticando sozinho. Ele simplesmente, a gente seguindo as linhas de desenho da peça, o material vai se acomodando e vai ficando no lugar. Ó, daqui para onde que eu vou? Ó, lembrando, tensionei daqui para cá. Ó, daqui eu vou tensionar para cá, né? Que na verdade é daqui para cá, né? Ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui, ó, para cá. Aqui automaticamente ele já abraçou. Daqui para cá a peça está pronta. Não tem um grau de dificuldade grande. Isso que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que de repente tu deve estar aí pensando assim, na teoria é muito fácil, mas a teoria é que te ensina a ir para a prática. A prática vem com a qualidade da tua aplicação, ela vai vir com o tempo da prática. Mas para tu praticar, tu precisa entender a teoria. E a teoria não é nada mais do que isso que eu estou falando para vocês. Seguir as linhas de luz e tensionar esse material para que ele mesmo, a característica do material, que é a retração, trabalhe a nosso favor. O que é a característica do material? Vamos lembrar lá daquela aula que a gente fez sobre característica de material? O material, o que ele é? Uma bola. Lembram que o material é uma bola e que foi esticado, que foi aplastado, que foi apertado? O que acontece com ele naturalmente? Ele quer voltar a ser uma bola. Então, se eu tenho uma peça como essa, tensiono daqui para cá e daqui para cá, aqui ainda não apliquei, ele está tensionado e está tensionado e eu esquento esse material, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai fazer isso aqui, ó. Quer dizer, ó, ele quer voltar a ser uma bola. Então o que ele vai fazer? E vai abraçar a minha peça.
Então, quando a gente entende a teoria, por isso que eu falo para vocês, a teoria é libertadora. O conhecimento transforma a nossa forma de aplicação. E com isso, é o que eu falei para vocês, vocês não podem enxergar uma peça como uma peça. Tem que enxergar em partes. Como essa leitura desse paralama aqui. Cara, se eu entregar para vocês uma prova, para vocês fazerem um mini para-choque, vocês vão dar risada na minha cara. Vamos fazer um mini para-choque rapidinho e pronto. Se eu entregar para vocês um mini teto para fazer, vocês vão fazer um mini teto e vão dar risada. Agora, quando eu entrego para vocês um teto, um mini teto com um mini para-choque colado um no outro, vocês batem pino? Não pode. É a mesma coisa, só tem que entender a leitura. Entende? Tem que entender a leitura. E aí, para isso, é lógico, a prática. Existem técnicas para isso. A gente falou, por exemplo, na aula passada, sobre alimentação de peças negativas, quebra de memória, tudo aquilo lá. A gente terminou a aplicação lá com a cola imaculada. Lembra que eu usei essa expressão, né? Ou seja, uma cola que nunca foi tocada, uma cola santa, como a gente brinca, inclusive, nos nossos cursos. Então, assim, por que ela estava imaculada? Por que ela não foi tocada? Porque a gente tinha uma proteção, a gente tinha o liner a nosso favor. Então tudo isso a gente precisa entender, são técnicas, óbvio que são técnicas, que eu estou ensinando para vocês aqui de maneira gratuita no YouTube. Muito fácil. E eu estou querendo despertar isso em vocês, por quê? Porque eu preciso de um mercado mais profissional, eu preciso que o envelopamento cresça no Brasil e no mundo, né? A gente tem hoje assistindo a gente, galera de todo lugar do mundo, Portugal, Espanha, México, Estados Unidos, Canadá, Japão, enfim. Até interessante, se tu estiver assistindo, coloca para nós aqui a cidade de onde está assistindo e o país, eu acho muito legal isso, para nós é muito interessante porque a gente começa a entender aonde estão, né? A galera que consome o nosso conteúdo, que gosta do nosso conteúdo, é importante. Então não perde, por favor, não custa nada. Coloca o teu nomezinho aqui embaixo, teu nome já vai aparecer. Então coloca a cidade de onde está falando, o estado ou o país. Para nós é muito legal, tá? Vamos lá, vamos para a nossa terceira peça, tá? A gente falou sobre o paralama dianteiro, sobre a peça central, tampa lateral, e a gente vai falar agora sobre o paralama traseiro. Então, o que a gente vai ver aqui? Cara, eu vou rir, tem que rir, porque o que a gente tem no paralama traseiro de um quadriciclo? Vamos fazer a leitura? Gil, vem comigo. O que eu tenho aqui, galera? Vamos fazer aquela leitura de novo. Coloca aqui em cima para nós, para a galera entender. Olha isso aqui, galera. O que eu tenho aqui? Lá a entrada veio para dentro, correto? Olha o que eu tenho aqui. De novo para dentro, só que lá da direita para a esquerda, aqui da esquerda para a direita. Olha aqui, parte lateral de um para-choque, a entradinha aquela do porta-mala e de novo a parte central. É a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Como é que eu vou fazer? Começar do ponto A para o ponto B, tensionar, fazer essa peça abraçar. Abraçou essa peça, eu vou partir para o próximo desafio. Qual é? A parte central. O que é isso aqui? De novo, um teto, um mini teto. Ó, tem um vinquinho aqui, inclusive, ó. Dá para brincar que é um mini teto de compas. Olha só, que barbada. Na verdade, isso aqui tá mais para uma creta do que para uma compas, né? Muito mais suave o vinco. Ó, vem com o material para cá, ó, tranquilinho, tranquilinho. Faz aqui, faz, sobe, vem de novo, baixa, finalizou. Ó, vem, baixa, finalizou. Tem mais um rebaixo aqui. O que é isso aqui? Mesma coisa. Ó, eu vou pegar o material daqui, empurrar para lá, vou alimentar, vou jogar o material para baixo e vou finalizar. É a mesma coisa, galera, o princípio é sempre o mesmo. Só que o que acontece? A gente lê essa peça aqui com um grau de dificuldade enorme. Não lê ela separada. Um mini para-choque, um tetinho, um vinquinho, um outro vinquinho, um outro e acabou. Tá? Então o que a gente precisa entender? De novo, leitura. Leitura, 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 leitura. Ou seja, o meu pai, a gente ontem estava conversando aqui com um dos clientes, né? E o meu pai sempre diz o seguinte, cara, se nós tivermos que ficar 2 horas sentado, olhando o trabalho e pensando em como fazer, é melhor para a gente não passar trabalho durante o trabalho, a execução do serviço, do que
querer, não, eu sou trabalhador, e chega e já quer fazer, e aí tu faz e apanha, e a gente só diz assim, dá nele adesivo, e a gente vê isso, galera. Eu vejo isso em muitos vídeos na internet, pessoas que se consideram influencers, apanhando, sabe o que é apanhando? Apanhando assim, ó, apanhando de tapa na cara do adesivo, um material cheio de ruga, um material todo enrugado, e a pessoa ali com a espatulazinha, espatulando, achando que tá dando um show, e tá fazendo feio. Por quê? Porque não conhece a teoria, tem orgulho de dizer, eu aprendi sozinho, eu nunca fiz curso, eu só fiz um curso, ou eu nunca... Não é bonito, galera, sabe, isso não é legal. Passou esse tempo do autodidata, do cara que aprendeu sozinho, que era muito bonito ouvir a história. O brasileiro gosta muito disso, né? Eu vim de baixo, eu passei fome. Por que isso é bonito, galera? É feio o cara dizer assim, olha, eu tive a oportunidade de estudar, eu aprendi uma profissão, eu me formei e hoje sou um bom profissional. Isso aí não vale muito a história desse cara aí, não passou fome, não andou de pé descalço, não andou de bicicleta. Por quê, cara? Muito bonito essas histórias? É claro que é, toda a história de superação é linda, mas não é porque a pessoa teve a oportunidade de estudar que a história dela também não é bonita ou não teve uma história de superação. Vocês têm hoje, cara, literalmente, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Vocês têm informação gratuita na palma da mão. Vocês estão aí, não sei o que tu está fazendo, se está jantando agora, se está trabalhando, o que tu está fazendo, de repente está na TV, no YouTube, pode estar no celular, pode estar no notebook, pode estar no computador. N possibilidades de estar assistindo o nosso canal, recebendo informação e fazendo uma outra coisa de boa. De repente está com teu filho no colo, dando uma mamadeira, está fazendo um carinho no teu filho, está comendo alguma coisa, está até um pouquinho mais tarde na loja, eu não sei. Mas tu tem a oportunidade de estar recebendo toda essa informação. Então assim, não tem por que a gente parar no tempo, não tem por que deixar de buscar informação. A gente fala, né, 1% ao dia, todos os dias. Por que isso? Porque o objetivo é que daqui a 365 dias, nós estejamos 365% melhor do que somos hoje. Daqui a 100 dias eu tenho que ser 100% melhor do que eu sou hoje. Eu não quero saber de outra pessoa, de ser melhor do que o fulano, do ciclano, Zezinho, o Juquinho, o João, o Antônio, o James, a Emily, não quero saber. Eu quero ser melhor do que eu. Eu quero fazer um trampo melhor, eu quero ter mais conhecimento, eu quero, sei lá, falar uma outra língua, eu quero, sabe? É sobre isso, esse desejo de conhecimento. E isso é o que nos faz sair da caixa. E quando a gente sai dessa caixinha, dessa cabecinha de, hoje eu não tenho condições, eu passo necessidade, Quando a gente sai disso, a gente começa a enxergar isso. Porque aí eu não estou enxergando mais uma peça dificílima de um carro, eu estou enxergando partes de um mini carro. Eu estou enxergando, eu olho uma rabeta de uma moto e eu digo assim, cara, isso aqui é igual um retrovisor, tranquilo, e vou fazer. Eu olho um tanque de moto e eu digo, eu não tenho aqui um tanque de moto, eu tenho aqui um vinco para cá, um vinco para lá, uma outra para cá, tranquilo, tá pronto. E aí a gente passa a dominar o adesivo. E quando a gente para de pelear, né, de lutar, de apanhar, de querer brigar com o adesivo, a nossa vida se transforma. E é o que eu sempre falo e ofereço para vocês. É uma transformação de vida pela instrução, pelo conhecimento. Transformar a vida, eu sempre falo, prosperidade não é andar de Porsche, ter uma Ferrari, isso pode ser parte de prosperidade. Agora, prosperidade é eu dizer assim, cara, eu vou fazer esse carro agora. Que horas são? São 2 horas da tarde, são 5 horas da tarde. Até às 6h30 está pronta essa peça. É eu ter controle, eu ter domínio sobre o que eu estou fazendo. E chegar ali, fazer, executar, finalizar e dizer assim, tá pronto, não vou ter problema, não vou ter retrabalho e tá ok. E agora eu vou descansar, agora eu vou ter tempo com a minha família, agora eu vou ter um tempo para mim, eu vou ir na academia, eu vou ir no clube, eu vou andar de bicicleta, eu não sei, cada um com o seu hobby. Mas é importante, galera, ter tempo de qualidade, tanto na execução dos trabalhos, quanto um tempo para vocês. Isso é mudança de mente, isso é mudança de realidade. Então,
Pode parecer que eu estou fugindo do nosso assunto aqui, que é a leitura do veículo, que é entender mais sobre ele, mas não é. Porque quando a gente passa a ler, fazer uma leitura das peças, de tudo de uma maneira diferente, a gente também começa a entender a nossa vida de uma maneira diferente. A máxima do business é o que? Time is money. Né? Então, o que acontece? Por que time is money? Porque tempo é dinheiro. Mas não é simplesmente sobre grana que a gente fala. O que quer dizer esse negócio é que tempo é importante, é valioso. Então, assim, não adianta de nada ficar 12 horas dentro da loja trabalhando que nem um animal para no final do dia ganhar uma merreca. Não ter qualidade de vida, chegar em casa já discutindo com a esposa, já não querendo tempo com os filhos. Cara, que prosperidade é essa? Que loucura é essa? Não vale a pena. Né? Então a gente tem que focar para que o nosso tempo de trabalho seja um tempo de qualidade, para que o nosso tempo de descanso também seja um tempo de qualidade, para que o nosso tempo de sono seja um tempo de qualidade, nosso tempo de relacionamento seja um tempo de... Tudo a gente precisa entender que time is money, que o tempo é importante, que não é só grana. Né? Time is money porque tempo é dinheiro, lógico, porque tempo é importante, não vamos perder tempo. Então eu não quero perder tempo de criação dos meus filhos, eu não quero perder tempo de deixar de estar com a minha esposa, de conversar, de crescer, enfim, não quero perder tempo refazendo o trabalho. Então, por isso é importante. Então, quando eu falo, e eu não estou aqui vendendo curso, né, mas quando eu falo de conhecimento, cara, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, o tempo que vocês estão investindo aqui, me ouvindo e aprendendo novas dicas e tal, cara, é um investimento. E esse investimento não tem preço. Porque isso melhora o trabalho de vocês, melhora a leitura das peças, melhora a leitura do trabalho e isso transforma literalmente a nossa vida, tá? Então, vamos embora. Quero só finalizar com vocês agora falando um pouco sobre garantia, durabilidade do material e a gente já libera vocês para o descanso merecido, né? Vamos embora. Então, vamos embora. Então, vamos lá. O que acontece? Quando eu finalizo um trabalho desses, a gente ainda fica com o veículo com a gente por mais 2 dias, tá? Por que mais 2 dias? Lembrando, o tempo de cura da cola do material é de 48 horas. Então eu não posso entregar um trabalho complexo como esse sem que esteja curado literalmente o material. Tá? Porque o que vai acontecer? Pode levantar uma beirinha, pode levantar um cantinho, pode, mesmo fazendo da maneira correta, pode acontecer, pode passar alguma coisinha. Dentro dessas 48 horas, que são 2 dias, nós estamos o tempo inteiro cuidando desse carro, esse veículo no caso aqui, né, falando do quadriciclo. Então a gente vai cuidar, vai acompanhar. No segundo dia, finalzinho já do segundo dia, já dá para colocar um pouquinho no sol, para ver como ele vai se comportar. Se comportou bem, a gente pode entregar, faz uma revisão final, mais um aquecimentinho se precisar, um pós-aquecimento, né, para conferir todos os cantinhos, todos os detalhes e pode entregar. Depois de 30 dias, esse veículo volta para uma revisão. Foi o caso deste agora. Veio para uma revisão, revisamos ele todo, tudo ok, tudo tranquilo. Finalizou essa revisão, agora ele só vai voltar aqui com 6 meses. Agora eu estou tranquilo com esse material. O que tinha que trabalhar dentro dos 30 dias, ele já trabalhou, né? E agora é um acompanhamento normal, natural, de como qualquer outro veículo, tá? Então, com 6 meses o cliente volta para mais uma revisão. Por que a gente deixa esse tempo? 30 dias. As 48 horas iniciais são as fundamentais para o serviço, se vai levantar, se não vai, se o material vai pegar, se não vai, enfim, qualquer probleminha que possa acontecer é o processo que o material está curando a cola. Então depois disso também algum reparo maior, alguma coisa de uma bolinha, alguma coisa, se a gente furar ou se fizer, vai ficar a marca da cola. Então é 48 horas para a gente poder fazer isso. E depois 30 dias que é uma utilização maior do material, tempo, bastante variação de temperatura, né? Pode esfriar, esquentar dentro desses 30 dias, é diferente do que só 2 dias. A gente pode pegar uma semana de muito calor, uma semana de muito frio, enfim, então o ideal é 30 dias para que tenha essa variação maior e tenha essa expansão e retração da própria peça, do próprio material, enfim, tá? A gente tem um termo de garantia, claro que ele é disponibilizado lá dentro da nossa plataforma, né, para os alunos. Termo de garantia, então a gente tem lá o termo direitinho, tudo, a gente fala as datas das revisões, o cliente recebe isso e
precisa cumprir essas datas. Se ele não cumprir essas datas, ele automaticamente perde a garantia. A nossa garantia aqui na loja é de 1 ano de material e mão de obra. Então, qualquer problema que aconteça, descolou, levantou, deu algum problema no material, a gente cobra essa garantia. Graças a Deus a gente nunca teve problemas maiores. Claro que a gente já teve que trocar uma peça ou outra, alguma coisa, mas nunca de fazer um veículo todo ou algo assim, né? Finalizando esse tempo, se o cliente quiser, tem ali como cuidar do envelopamento, né? Então não se pode trabalhar com materiais de base petróleo, porque a base desse material é petróleo. Isso é bem interessante, né? Porque a galera às vezes pergunta assim, eu posso aplicar material jateado com água? Se tu não quiser ter uma boa durabilidade do material, pode. O PVC, ele tem algum problema com água? Não. Ele é apolar, né? Ele tem como base petróleo, ele não se mistura com água, ele é apolar. Porém, a cola desse material é uma cola de base água, é uma cola polar. Se eu aplicar com água, eu corro o risco de a água, com alguma contaminação da água, cloro, o próprio shampoo ou sabão que a galera usa, vai mexer na composição da cola, porque ela é polar e a água também é polar, tudo que se mistura com água é polar, pode mexer na composição dessa cola e eu perder a potencialidade, a potência total dessa cola, tá? Então isso é muito interessante, tem que ter cuidado com isso. Para proteger aqui, a cola já está lá, já curou 48 horas. Eu tenho aqui PVC, base petróleo, então eu não posso passar para durar esse material, para cuidar desse material, produtos que sejam de base petróleo. Assim como eu não posso aplicar um material de cola à base d'água com água para não mexer na composição da cola, eu também não posso cuidar desse material que é base petróleo com algo que tenha petróleo. Então eu não posso usar gimo, não posso usar ceras com abrasivos, tem que ser tudo natural ou tudo polar, que não se mistura com o que é apolar. Viu a importância da questão teórica? Por que eu bato nessa tecla sempre? Se a gente entende essas questões que são muito simples, galera, é muito simples. Eu já expliquei e vou explicar de novo, tá? Uma coisa para vocês nunca mais esquecer. Quer saber o que é apolar e o que é polar? Muito simples. Eu não tenho escolaridade, cara. Tudo bem, então vou te explicar uma coisa que tu nunca mais vai esquecer, tá? Um dia de chuva, a gente vem caminhando pela rua e tem uma poça de água, tá? Quando eu vejo essa poça de água, para não pisar nela, o que eu preciso fazer? Eu preciso polar, tá? Então eu vou polar essa poça de água. Ou seja, tudo que se mistura com água é polar. Eu preciso polar a poça de água, tá? Tá captando, né? Uma piada do tiozinho. Então, olha lá, eu vou polar essa poça de água. Então, tudo que se mistura com água, ou seja, se eu botar açúcar e mexer ali na água, o que vai acontecer? Vai dissolver. É polar, é orgânico, é polar. Se eu botar uma gota de óleo, de azeite, vai se misturar? Não vai. Se ela não se mistura com água, ela tem o Azinho na frente, então ela é apolar. É o caso do PVC com a própria cola. Eles se misturam, eles se fundem? Não, né? Porque um é polar e outro é apolar. Então não tem como se misturar. Se eu botar um material desse de cola à base d'água com água, eu posso mexer na composição da cola, porque a composição da cola é de base água, é polar. Lembra da pocinha de água que a gente tem que polar? Se eu botar com água, a água é polar. O cloro que tem na água é polar. Outras contaminações que podem ter na água, como minerais, outras coisas, vão se misturar e podem mexer nessa composição da cola. Se eu botar algo que tem como base petróleo, apolar, lembra, petróleo é óleo, junto no PVC, que é de base petróleo, apolar também, o que eu vou fazer? Posso mexer na composição do PVC. E vamos então, finalizando a aula de hoje, eu quero recapitular com vocês tudo o que a gente viu na nossa aula. Então, vem comigo, vamos lá. O que a gente fez? A gente conversou sobre leitura de peça, foi a primeira coisa, né? Então lembra que a gente falou do mini para-choque, do mini teto, os detalhes de como fazer essa leitura um pouco fora da caixa. Isso é fundamental para o nosso resultado final, né? Número 2, a gente falou sobre não pelear, né? Não lutar contra o material, não ficar naquela briga, soprador, empurra, puxa, não sei o que, não. Trabalhar com as características do material a nosso favor. Então, lembrando lá que o material era uma bola, que o material tem por característica a retração. Então, quer dizer, quando eu tensionar esse material, esquentar, ele vai
retrair, ou seja, ele vai abraçar a peça, vai facilitar a minha aplicação, né? Isso é importantíssimo. E o ponto número 3, que é as divisões, né? As subdivisões de uma peça. Então eu vou olhar uma peça grande, na verdade eu tenho uma menorzinha aqui, uma outra ali, isso vai facilitar a minha aplicação, beleza? Esse é o ponto 1 que a gente falou sobre a aplicação. Ponto 2, né? Tempo é dinheiro, né? Time is money, ou seja, a qualidade de tempo. Uma qualidade de tempo de aplicação, quer dizer, se tu entender a leitura, se tu entender fazer essas subdivisões, as divisões das peças, tu vai levar menos tempo, tu vai dominar o processo. Lembra que eu falei sobre lá, ó, eu vou levar 1 hora para fazer tal peça? Sobre domínio, dominar a peça, não é aquela coisa que é uma incógnita. Cara, vou começar a fazer essa peça agora, eu não sei quanto tempo eu vou levar. Não, eu sei, ó, eu levo mais ou menos 1 hora para fazer essa peça. Por quê? Porque tu domina o processo. Né? Tu consegue enxergar a teoria toda antes de fazer a execução. Então o que eu falei para vocês, por onde eu vou começar, como eu vou tensionar, como eu vou abraçar, como o material vai se comportar, tudo isso é conhecimento teórico antes de entrar na prática. E aí a gente não vai ter surpresas, correto? Então, uma coisa muito importante agora, que também nós falamos, foi sobre cuidados, né? Então a gente falou sobre o cuidado na hora da aplicação, não aplicar com nada que tenha como base água, né? No caso para materiais de cola à base d'água, ou seja, o polar não se mistura, né? Não pode ter ali polar com polar, apolar com apolar. A questão do cuidado sobre o PVC, não trabalhar com materiais de petróleo para evitar o deterioramento mais rápido do material. E também falamos sobre garantia, tempo de garantia, como lidar com o teu cliente em relação à garantia e também passar para ele esses cuidados, que é uma coisa muito importante que eu estou passando para vocês aqui. Vocês também têm que ter esse entendimento para explicar para o cliente o porquê não pode colocar algo com petróleo, por que é importante materiais neutros e tudo mais, beleza? Então, galera, eu quero com isso finalizar a aula de hoje, agradecer a vocês pela audiência. Como eu sempre digo, vocês é que fazem a coisa acontecer, vocês é que fazem a nossa aula. Então, aqui me despeço de vocês, o meu muito obrigado, todo o carinho, a minha dedicação a vocês e de verdade espero encontrá-los lá no nosso canal no YouTube. Também te inscreve no Telegram, os links estão aqui embaixo. Te inscreve ainda no canal se não se inscreveu. Te vejo semana que vem. Um grande abraço e bora viver de envelopamento.